Boa noite. Olá, boa noite. Em Criciúma, Santa Catarina, um assalto na madrugada de hoje virou um pesadelo para os moradores da cidade. Uma quadrilha usou armamento pesado, com fuzis de uso restrito das Forças Armadas. Durante o dia, na delegacia de Criciúma, era possível ver as marcas de tiro contra as janelas e a fachada do edifício. Os criminosos assaltaram uma agência bancária durante a madrugada e assustaram os moradores do município. Pelo amor de Deus! A ação envolveu cerca de 30 homens fortemente armados em 10 veículos. Nas imagens feitas pelos próprios moradores, é possível observar um dos bandidos, inclusive com uma bazuca, além de outros armamentos pesados. A ação durou cerca de 2 horas. A polícia não demorou a chegar. Cercados pelos agentes, os criminosos sequestraram funcionários da prefeitura da cidade, que foram usados como escudo humano pelo grupo. Eles foram obrigados a sentar na faixa de pedestre a poucos metros da agência bancária, que foi alvo dos bandidos. Para fugir, os criminosos fizeram ataques simultâneos em vários pontos da cidade. Acabaram divididos e, com isso, provocaram incêndios para distrair os policiais, além de bloquear ruas e acessos à cidade. Um PM e um vigilante ficaram feridos. Ninguém morreu. Meu Deus do céu! Os criminosos conseguiram fugir, mas parte do dinheiro ficou espalhada pelas ruas. 4 moradores foram detidos após recolherem R$810 mil, que ficaram jogados no chão devido à explosão durante o assalto. Além disso, 30 quilos de explosivos foram deixados para trás. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, disse em entrevista que as forças de segurança do estado foram mobilizadas para a identificação e captura dos criminosos que seguiram para o sul do estado. Provavelmente, esta ação não se dá por criminosos aqui de Santa Catarina. Provavelmente uma ação orquestrada por outro estado, por criminosos que estão organizados em outra unidade da federação, mas que Santa Catarina acabou se tornando esse cenário e eu realmente faço votos de que toda a estrutura de governo, toda a estrutura de Estado da Segurança Pública consiga capturar esses delinquentes para que a gente possa dar um retorno, uma resposta à sociedade. E um estrangeiro foi baleado e morto dentro de um restaurante na região central de São Paulo. A polícia está atrás de pistas do assassino. O restaurante fica na Avenida Lorena, no Jardim Paulista, bairro nobre da cidade. Segundo o boletim de ocorrência, um motociclista parou em frente ao estabelecimento por volta das 11 da manhã, sacou a arma e atirou 4 vezes contra o cliente que almoçava no local. O criminoso fugiu sem roubar nada e abandonou a moto na mesma região. A polícia procura pistas que levem ao assassino e aguarda imagens de câmeras de segurança que possam contribuir com a investigação. A vítima, que chegou a ser levada ao hospital, não teve a identidade revelada, mas, de acordo com os investigadores, é um estrangeiro. A polícia trata o crime como execução. A tragédia de Paraisópolis, onde 9 jovens morreram pisoteados durante um baile funk, completa 1 ano hoje. A Defensoria Pública pediu indenização às famílias das vítimas, mas o governo de São Paulo quer aguardar a conclusão do inquérito policial. De acordo com os defensores públicos, o governo paulista deve ser responsabilizado pelas mortes, já que os jovens morreram por causa da ação violenta dos PMs na tentativa de dispersar os frequentadores de um baile funk na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. A tragédia aconteceu no dia 1º de dezembro do ano passado. Na versão dos policiais, o tumulto começou quando 2 homens em uma moto furaram e atiraram contra um bloqueio da PM. Houve perseguição e os suspeitos foram em direção à 17, uma festa com cerca de 5.000 pessoas. Houve pânico e correria. 9 jovens, entre 14 e 24 anos de idade, foram pisoteados. Eles foram socorridos, mas não resistiram. Os PMs disseram ainda que foram agredidos pela multidão e revidaram com gás lacrimogênio e balas de borracha. Os 31 policiais envolvidos na ação foram afastados das ruas.
Uma brasileira foi morta por asfixia na Flórida. Um lutador de jiu-jitsu, também brasileiro, está preso acusado de cometer o crime. As informações exclusivas com Eliseu Caetano de Pompano Beach, na Flórida. Nadir Veríssimo, de 52 anos, foi encontrada morta dentro do próprio quarto na casa em que morava com uma colega, em Pompano Beach, no estado da Flórida. De acordo com o relatório policial, o também brasileiro e lutador de jiu-jitsu Roberto Alves de Lira, de 45 anos, é o principal suspeito. Ele foi detido em sua casa em Deerfield Beach, uma cidade próxima, e teria confessado o crime. De acordo com as informações de amigos e vizinhos que não quiseram gravar entrevista, aqui de Pompano Beach, uma das maiores comunidades brasileiras do país e que fica ao norte do estado da Flórida, Roberto Lira era namorado da amiga que dividia a casa com Nadir. Depois de uma discussão entre o casal, ela teria colocado ele para fora de casa. Revoltado, Lira teria voltado momentos depois e cometido o crime. Uma das amigas da vítima disse que o rapaz era muito ciumento e o casal havia brigado porque a colega de casa de Nadir queria o fim do relacionamento. Nadir expulsou o lutador de jiu-jitsu de casa depois que ele ameaçou a ex-companheira de morte. Segundo a imprensa local, no dia do crime, 25 de novembro, Lira, que ficou com muita raiva da brasileira, se escondeu dentro da casa e esperou a vítima ficar sozinha. Ainda de acordo com os jornais locais, ele aparentemente asfixiou Nadir com um mata-leão. Após cometer o assassinato, Lira deitou o corpo dela na cama, como se a vítima estivesse dormindo, e fechou a porta do quarto, o que dificultou que a Nadir fosse encontrada. Roberto Lira vai responder por assassinato premeditado, tentativa de assassinato, invasão de domicílio, entre outros crimes. Ele está sob custódia da Polícia de Imigração norte-americana. Nadir era mineira da cidade de Entrefolhas e morava nos Estados Unidos há 21 anos. Cidadã americana, ela trabalhava em um banco e não tinha familiares no país. Ela era um exemplo para mim. Por ser muito inteligente, ela era à frente da sua época. Com 6 anos já sabia ler, tocava violão. Ela não esquecia da gente, ela falava nome por nome quando ela perguntava: como está fulano? Como está sua mãe? Uma conta foi aberta em um site de arrecadações para ajudar nas despesas funerárias e traslado do corpo para o Brasil. A vítima, pouco tempo antes de morrer, havia manifestado o desejo de doar os órgãos. Eliseu Caetano, de Pompano Beach, para o Rede TV News. A mulher que ofendeu e agrediu funcionários e clientes de uma padaria na zona oeste de São Paulo no mês passado foi denunciada pelo Ministério Público do Estado. Se a justiça aceitar a denúncia, Lidiane Brandão Biezoc responderá por injúria racial, lesão corporal e homofobia. No dia 20 de novembro, Lidiane foi flagrada ofendendo funcionários de uma padaria na capital paulista. Na sequência, ela passa a discutir com 2 clientes e até agride um deles fisicamente. A mulher ainda faz ofensas homofóbicas. Lidiane chegou a ser presa em flagrante, mas teve a prisão domiciliar concedida pela Justiça por ter problemas psiquiátricos. A chuva que atingiu São Paulo na tarde de hoje provocou alagamentos em diversos pontos da cidade. Na Zona Sul, uma árvore caiu, causando a morte de uma pessoa. 3 ficaram feridas. A tragédia aconteceu na zona sul da capital paulista. A árvore caiu em um carro. A motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 crianças e um homem que também estavam no veículo foram resgatados e levados para o Hospital das Clínicas. No Ipiranga, também na zona sul, uma outra árvore caiu. Ninguém ficou ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram mais de 60 quedas durante a chuva que caiu na cidade na tarde de hoje. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, a tempestade também provocou vários pontos de alagamentos. Essas imagens, feitas por um morador, mostram o transbordamento de um córrego que deixou as ruas do entorno totalmente alagadas. E veja agora como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. As
Pancadas de chuva continuam caindo em grande parte do Brasil no período da tarde. O tempo só fica seco entre o Acre e áreas do Mato Grosso, norte de Goiás, Tocantins e a maior parte do Nordeste. Tem alerta para tempestade entre o norte gaúcho e o sul de Minas. A chuva deve ser intensa, volumosa e acompanhada de fortes rajadas de ventos. Na capital paulista, o temporal pode voltar a causar estragos durante a tarde. Apesar da chuva, o ar segue abafado. Máxima de 29 graus amanhã e de 27 na quinta. Dia de muito sol e ar seco em Cuiabá, com 38 graus, em Palmas, com 36 e em Recife, onde faz calor de 30 graus. Em Porto Alegre, a chuva chega mais à noite e faz 32 graus. No Rio de Janeiro, tem previsão de pancadas à tarde e a máxima é de 28 graus. Agora vamos à atualização da Covid-19 no Brasil. O país tem mais de 5.656.000 recuperados da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, outras 556 mil pessoas estão em acompanhamento. 173 mil pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus. O Ministério da Saúde elabora um plano de vacinação contra o novo coronavírus que só deve ficar pronto depois que uma vacina for aprovada pela Anvisa. A expectativa do governo é que o imunizante não exija o armazenamento em temperaturas extremamente baixas, como é o caso da vacina da Pfizer. Desde setembro, um grupo estuda um plano de vacinação contra o coronavírus. Hoje, esses estudos preliminares foram apresentados durante o encontro no Ministério da Saúde. No entanto, por enquanto, esse levantamento vai servir apenas para a elaboração de um esboço do plano de imunização. O programa definitivo de quem deve tomar a vacina e como essa campanha será feita só ficará pronto depois que a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, aprovar uma vacina. Nós só conseguiremos este objetivo quando efetivamente tivermos uma vacina registrada na Anvisa e que essa vacina, após ser registrada na Anvisa, ela apresente os estudos e dados de segurança e de eficácia. Os estudos levam em consideração desde a situação epidemiológica do Brasil ao detalhamento de como será a operacionalização dessa campanha, com ações de marketing, monitoramento, avaliação e identificação de quem já foi vacinado. Atualmente, 4 farmacêuticas já entregaram para a Anvisa parte dos documentos sobre as vacinas que estão desenvolvendo, mas até agora nenhuma delas oficializou o pedido de registro do imunizante. Um dos pré-requisitos para a adoção da vacina, segundo o Ministério, é que ela seja aplicada em dose única e que suporte longos períodos de armazenamento a temperaturas de 2 a 8 graus. Esse critério excluiria, por exemplo, a vacina da Pfizer, que precisa ser guardada a menos 70 graus. Que ela confira proteção contra a doença grave e moderada, que ela tenha elevada eficácia, que ela tenha segurança, que ela seja capaz de fazer uma indução da memória imunológica, que ela tenha possibilidade de uso em diversas faixas etárias e em grupos populacionais, que idealmente ela seja feita de dose única, embora muitas vezes isso talvez não seja possível, seja possível de mais de uma dose, mas que ela seja fundamentalmente termoestável por longos períodos em temperaturas de 2 a 8 graus. Por quê? Porque a nossa rede de frios, nesses 38 mil salas, ela é montada e estabelecida com uma rede de frios de aproximadamente 2 a 8 graus. E que ela tenha presente uma tecnologia de um baixo custo de produção, isso do ponto de vista ideal. Segundo o Ministério, já foram investidos 42 milhões de reais na instalação de câmaras frias, mas a estrutura ainda não seria capaz de armazenar todo o estoque necessário. A pasta também avalia quais seriam os primeiros grupos a serem vacinados e admite que nem todos os brasileiros serão imunizados. A gente quer vacinar grupos prioritários, porque esses grupos prioritários têm mais risco em desenvolver complicações e, eventualmente, óbitos pela doença, né? E vacinar populações que estão mais expostas ao vírus e à transmissão do vírus, para garantir uma segurança maior com relação a isso.
Em uma reunião que terminou há pouco, o Ministério da Saúde anunciou que pretende dividir o calendário de vacinação contra a Covid-19 em 4 fases. Direto de Brasília, a repórter Caroline Aguiar tem mais informações para a gente, né, Carol? Carol, conta para a gente quem serão os primeiros a receber essa tão esperada vacina, hein? Boa noite, Gabi. Boa noite, Augusto. Bom, acho que se pudesse todo mundo entrava primeiro na fila, né? Bom, mas nesse primeiro grupo vão estar os profissionais de saúde, idosos com mais de 75 anos, idosos com mais de 60 anos que moram em abrigos e a população indígena. Na segunda fase estarão os idosos com mais de 60 anos e aí os idosos em geral, não só os que moram em abrigos. Na terceira fase estão as pessoas com doenças crônicas, doenças de rins, de coração, que a gente sabe que são fatores de risco para a Covid-19. E na última e quarta fase estariam os professores, os profissionais das forças de segurança e a população carcerária. Com essa população toda vacinada, seriam 109 milhões de brasileiros imunizados. A previsão do Ministério é que essa campanha ocorra no primeiro trimestre, mas a gente sabe que isso também depende de quando a vacina vai ser aprovada. Então, se for aprovada logo, esse calendário pode se cumprir, sim, no primeiro trimestre. O Ministério da Saúde também está providenciando a compra de 340 milhões de agulhas e seringas para aplicar essa vacina, que deve ser em 2 doses. Caroline Aguiar, ao vivo de Brasília para o Rede TV News. Presença certa em todo o Natal. Esse ano, por segurança, o Papai Noel não vai poder exibir sua barba branca por aí. Mas para não perder a tradição e a magia, o jeito, a saída, é apostar na tecnologia. O seu Carlos é daqueles que adoram o Natal. Nos últimos 5 anos, ele aproveitava essa época para reforçar a aposentadoria, incorporando o bom velhinho. Mas, como é do grupo de risco, nesse ano não vai nem tirar da mala a roupa que ele guarda com tanto carinho. Esse Natal, para mim, vai ser uma frustração, mais uma. Porque eu tinha esperança desse ano de eu conseguir o trabalho, sabe? A pandemia está trazendo frustração para todos os Papais Noéis. O seu Pedro é Papai Noel há mais de 20 anos e se emociona ao lembrar que dessa vez vai ter que ficar em casa. Eu sou da área de risco. Meu público é de risco também, é as crianças, é os adultos, os idosos. Eu tenho que resguardar o meu lado e o lado deles. O clima de Natal já toma conta de todos os lugares. Aqui no shopping, o Papai Noel era a presença certa, mas a pandemia exigiu novos hábitos e muita criatividade. Para manter o encanto dessa data tão especial, pelo menos a foto com o bom velhinho está garantida. Primeiramente, o cliente vai escolher qual modelo de Papai Noel ele prefere. Temos 2 opções. O cliente vai fazer a sua pose, desejada. Geralmente vem as crianças ou a família inteira, eles que escolhem. A foto sai em segundos, é impressa na hora. Tivemos a ideia de trazer um Papai Noel digital de uma forma segura, de uma forma divertida. Os clientes podem vir tirar foto com o Papai Noel. E pelo jeito a alternativa deu certo. Dá só uma olhada na alegria do Roger. Adorei! Achei uma iniciativa incrível, interativa. O Roger super se divertiu e vai fazer o Natal da gente com a lembrança, que é muito importante. E se a gente perguntar para o Papai Noel qual é o presente que ele gostaria de ganhar nesse Natal? Eu queria que viesse uma vacina para acabar com isso. Tô doido para calçar essa bota, pegar meu sino, pegar o cajado e sair pela rua fora. Feliz Natal para todos! Hoje o presidente da República, Jair Bolsonaro, viajou ao Paraná para visitar as obras da segunda ponte entre Brasil e Paraguai. O presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez, também esteve presente. Com quase 40% das obras concluídas, a ponte vai ajudar a desafogar o trânsito na Ponte da Amizade. As obras começaram em maio do ano passado e contam com investimentos dos 2 países. A parte brasileira é custeada pela empresa Itaipu e terá um aporte de 463 milhões de reais. A ponte vai ligar Foz do Iguaçu à cidade de Puerto Presidente Franco, no Paraguai. O presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, acompanhou a visita. Em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro ressaltou a importância da obra para os 2 países e reforçou a aliança Brasil-Paraguai.
Bolsonaro também falou sobre o auxílio emergencial pago aos brasileiros durante o estado de calamidade pública gerado pela pandemia do novo coronavírus. O benefício é alvo de uma disputa política dentro do governo, já que uma ala quer que ele continue em 2021. E aqui temos um casamento perfeito. Brasil, Paraguai, Paraná. O nosso bom relacionamento, o nosso excelente relacionamento só pode produzir frutos como esse. É orgulho para todos nós estar participando dessa obra de integração Brasil-Paraguai. Nós temos internamente os nossos problemas. Ajudamos o povo do Brasil com alguns projetos. Por ocasião da pandemia, você fez o mesmo aqui no Paraguai, aqui do lado. Alguns querem perpetuar tais benefícios. Ninguém vive dessa forma. É o caminho certo para o insucesso. Agora uma notícia ruim para o bolso dos brasileiros. A partir de hoje, a conta de luz volta a ter taxa extra. A decisão foi tomada ontem pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL, que em maio havia anunciado que não haveria cobrança de bandeira tarifária esse ano, devido à pandemia, voltou atrás e estabeleceu a bandeira vermelha 2, ou seja, a cada 100 kWh gastos, o consumidor terá de pagar R$ 6,24 a mais. A medida recebeu apoio do presidente Jair Bolsonaro. Ao responder um seguidor em uma rede social, Bolsonaro afirmou que as represas estão em níveis baixíssimos e que, se nada for feito, podemos sofrer com apagões. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou hoje que o aumento de 9,5% no desmatamento da floresta amazônica em um ano foi menor do que a expectativa. Vamos dizer o seguinte, foi menos pior, essa é a realidade, podia ser pior ainda. A expectativa que nós tínhamos, inclusive já tinha até sido publicada, é que ia dar 20% acima do ano passado. Então deu 9,6%. Qual é o estado final desejado? É que só haja o desmatamento dentro da legislação, aquele que é o dos 20% de cada propriedade. Que não ocorra nada em unidade de conservação, que não ocorra nada em terra indígena e que não ocorra nada em terra pública. Passageiros do transporte público reclamam da superlotação e têm medo que as aglomerações aumentem os riscos de contaminação pelo coronavírus. Foi mais um dia difícil para quem depende do transporte público na capital paulista. Em algumas linhas da CPTM e do metrô, por exemplo, os vagões estavam bem cheios. A gente fica com medo ainda porque o vírus está por aí, mas precisa manter o emprego, né? Eu acredito que, assim, o pessoal já não está mais ligando também para o vírus, não está dando mais a devida importância que deveria dar ao que o vírus faz. Um levantamento realizado pela ANP Trilhos sobre os transportes metropolitanos em São Paulo comprova o aumento no número de passageiros. A redução do movimento nas estações em abril e maio foi de quase 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Em setembro, a queda foi de 45%. E quanto mais pessoas circulam nas estações, maior o risco de contágio da doença. Principalmente horário de pico, né? É muito complicado. A gente não tem como respeitar o distanciamento social dentro de uma condução de um metrô às 6 horas da tarde. Não tem condições. A Secretaria de Transportes Metropolitanos, responsável pela gestão da CPTM e do metrô, disse por meio de nota que todas as linhas estão com operação monitorada desde o início da quarentena para evitar aglomerações e que, quando constata a necessidade, mais trens são disponibilizados. No entanto, não informou qual o tamanho da frota atual em circulação. Disse apenas que em algumas linhas todos os trens são colocados a serviço para suprir a demanda nos horários de pico. E o movimento da ocupação de algumas linhas de ônibus na capital paulista também voltou a crescer nos últimos meses, o que tem deixado a população com medo. No começo da pandemia deu uma parada, né? Realmente as pessoas estavam respeitando, não estava tão cheio. Você conseguia pegar o transporte público mais vazio. Agora está insuportável. Está cheio para todos os lados, ônibus, metrô, trem. Apesar de constatado o aumento no número de passageiros, a SP Trans informou que desde o início da pandemia mantém a frota de ônibus disponíveis nas ruas superior à demanda. O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, apresentou a defesa dele ao Tribunal Misto que julga o processo de impeachment.
O prazo para a apresentação da defesa era até domingo, mas por não ser dia útil, o ofício de 100 páginas foi entregue nesta segunda-feira. No documento, o Witzel pede que sejam ouvidos o ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, e o empresário Mário Peixoto. A defesa citou também o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio e do Tribunal Misto, Cláudio Melo de Tavares, marcou para a próxima sexta-feira uma sessão para definir o calendário do julgamento. A estimativa é que o processo chegue ao fim em janeiro. Nesta segunda fase, serão necessários 7 dos 10 votos para confirmar o impeachment do governador afastado. Wilson Witzel é acusado pelo Ministério Público de liderar uma organização criminosa instalada no governo do estado para desviar dinheiro público. As investigações começaram com a apuração de irregularidades na compra de respiradores e na construção de hospitais de campanha para o combate à pandemia de Covid-19. Witzel alega que está sendo acusado sem provas. A capital paulista e outras 6 regiões voltaram para a fase amarela do Plano São Paulo. Com isso, comércios e serviços voltam a ter os horários de funcionamento reduzidos. A medida passa a valer a partir de amanhã. No primeiro dia após o anúncio do governo do estado sobre o retorno à fase amarela do Plano São Paulo, que é mais restritiva, o movimento no comércio na região central impressiona. Vou voltar a trabalhar, então para mim é rotina normal, né? Não muda nada. Mas minha criança vai continuar em casa. Usar álcool em gel, usar máscara, distanciamento, né? É a única coisa que a gente se livra da doença. Daqui até a chegada das festas de fim de ano, o desafio vai ser conter as aglomerações aqui, na Rua 25 de Março, o maior centro comercial a céu aberto de toda a América Latina. Ao longo do ano, cerca de 400 mil pessoas passam por aqui e em dezembro ultrapassa 1 milhão. No dia 4 de outubro, após semanas seguidas de queda no número de casos e óbitos, o governo do estado de São Paulo anunciou a progressão para a fase verde, permitindo a ampliação de horários de comércios e serviços e a reabertura de cinemas, teatros e academias. Um levantamento do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo apontou que nos últimos 15 dias houve um aumento de 79% nas internações de pacientes diagnosticados com Covid-19. Para evitar um colapso na rede hospitalar, o Centro de Contingência da Covid-19 optou por retomar parte das restrições da fase amarela. O anúncio foi feito ontem, depois do segundo turno das eleições municipais. Agora, lojas, shoppings, bares e restaurantes só poderão funcionar 10 horas por dia. Restaurantes e bares devem fechar até às 10 horas da noite. Já a capacidade de ocupação de todos os setores passa de 60% para 40%. Comerciante há 35 anos, Dona Maria tem reforçado o controle dos gastos para evitar prejuízos durante a pandemia. Eu controlo tudo, né? Eu não gasto à toa, né? Eu economizo por causa da pandemia mesmo, né? Que a gente sofreu muito, ficou 4 meses parada, né? Nessa rede de armarinhos e artigos de festas, esse ano não foi possível contratar funcionários temporários para reforçar o atendimento durante o período de festas. Porém, a movimentação média dos clientes, que era de 9 mil por dia, agora é de 4 mil. Não houve demissões e nem mesmo cortes salariais. No nosso caso aqui, nós já estamos mantendo esse determinado protocolo ditado pela Prefeitura. Então, não vai mudar muita coisa para nós. Até porque nós já estamos mantendo, no caso, uma carga horária menor, inferior do que a tradicional, habitual nossa. As restrições causaram indignação à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O setor esperava uma melhora no faturamento ao longo do mês de dezembro. Os bares e restaurantes vão sofrer muito, porque se já tinham dívidas, esperavam faturar alguma coisa no fim do ano, agora é que não vão faturar coisa alguma, porque para ficar aberto com 40% é melhor ficar fechado. O prejuízo é bem menor. Eu não vejo porque o Covid está mais dentro de um restaurante que dentro de um supermercado, onde tem fila absurdo. Mas não pode demorar mais que 3 meses. Mais que 1 mês, na verdade.
Na data em que se celebra o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o Ministério da Saúde apresentou dados que apontam que entre 2012 e 2019, a taxa de contaminação pela doença no Brasil caiu 18,7%. Já a taxa de mortalidade reduziu 17,1% nos últimos 5 anos. Ainda assim, mais de 10 mil brasileiros perderam a vida no ano passado por causa da AIDS. E não esqueça, no Facebook da Rede TV você acompanha o nosso programa exclusivo Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. Um montanhista gaúcho está se preparando para uma jornada inédita entre os brasileiros. Ele quer escalar as 14 montanhas mais altas do mundo. Pois é, Augusto, e claro que a preparação é intensa, né? E gera expectativa pelo tamanho do desafio. Acompanhe na reportagem de Eduardo Ostermaier. Você se considera movido por desafios? A motivação é responsável por guiar a vida de muitas pessoas. Os atletas despertam essa característica ainda mais forte. Há 2 anos, o Henrique voltou da maior aventura que já fez, a escalada ao Monte Everest. Mais motivado, ele já pensou na próxima montanha que vai encarar. Era para ser em 2020, mas a pandemia adiou os planos para 2021. O Henrique vai escalar 2 das maiores montanhas do mundo, o Everest pela 2ª vez e o Lhotse. Se conseguir atingir o cume dos 2 montes em 24 horas, ele vai ser o primeiro brasileiro a completar o objetivo. Vai ser mais ou menos 1 ano de preparação e a expedição mesmo dura 2 meses. 2 meses de aclimatação, adaptação do corpo à altitude. E o ciclo de cume, assim, o dia de cume deve levar 48 horas. Aí depois que a gente entrar na zona da morte, a gente deve ficar mais ou menos 48 horas para conseguir chegar no cume do Everest e depois, antes de fechar 24 horas, alcançar o cume do Lhotse. Aqui em Porto Alegre a gente está num clima bom, faltando pouco tempo para o verão. Mas lá nas montanhas do Nepal, o Henrique vai enfrentar temperaturas que podem chegar a 50 graus negativos. Para suportar esse frio, ele vai contar com um macacão especial, além de um treino que prevê até uma escalada na Argentina. E essa preparação toda é para retomar um projeto inédito entre brasileiros. No projeto 14.8000+, Henrique quer escalar as 14 montanhas do mundo que têm mais de 8.000 metros. Ele já tem no currículo uma subida ao Everest e ao Manaslu. Por isso, o gaúcho já sabe o que esperar. A zona da morte, que ele tinha dito, é um ponto que o ser humano perde massa magra. O Henrique chegou a emagrecer 15 quilos numa expedição. Ventos de mais de 100 km por hora se somam a essa verdadeira prova de resistência. Precisa ter muita coragem. Boa sorte aí para o Henrique, viu? E se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Então, acesse agora youtube.com/redetv. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Uma boa noite para você. Obrigada pela sua companhia. E amanhã a gente volta com mais informações. Até lá. Tchau, tchau.